Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: Betesda ainda existe hoje. Amém? Amém. Eu estava perguntando ao Senhor o que falar, e Deus me levou a João. E a história nos é conhecida, irmãos. A história você conhece. A história de um homem que foi curado por Jesus. Obviamente, foram muitos curados por Jesus, porque Jesus, ele curava os enfermos. Amém? Amém. E João diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem colocados no livro, não haveria livro no mundo que comportasse isso. Jesus era o homem que fazia milagres. Amém? Amém. E essa é uma situação um pouquinho diferente. E de todos os milagres que Jesus realizou, esse é um milagre um pouquinho diferente dos outros. Porque a Bíblia narra o fato de Jesus ir para Jerusalém num dia de festa. E chegando lá, diz a Bíblia, que do lado do portão das ovelhas havia um lugar, e era como se fosse uma piscina. E ali, a Bíblia diz que ficavam pessoas que estavam enfermas. Não apenas enfermas, mas cegos, aleijados, mudos, surdos. Todo tipo de doente ficava do lado ali daquela piscina, esperando o movimento das águas. Porque eles criam que um anjo, de quando em quando, um anjo descia ali e agitava a água. E a primeira pessoa que entrasse na água, depois dessa agitação, a Bíblia diz que essa pessoa era curada de toda a enfermidade que podia estar. Então eu fico imaginando, porque o texto diz que uma grande multidão de doentes ficavam ao redor daquela piscina, daquele local. Com certeza, nenhum deles tinha seus olhos em outro lugar, a não ser na água. Porque, de repente, o anjo podia vir e mexer na água. Então aqueles homens todos ficavam ali, irmãos, olhando aquele local, com seus olhos fitos na água. E eu imagino a briga que não era. Porque quando a água mexia, um deles saía correndo e entrava nela. E a Bíblia diz que aquele que entrasse nela, o primeiro que entrasse nela, era curado. Então eu fico imaginando aqueles homens todos ao redor desse tanque, olhando, esperando. E quem sabe, todos os dias, aquela multidão estava ali, esperando que a água se movesse. E no meio de tanta gente enferma, havia um homem. A Bíblia diz que há 38 anos ele estava enfermo. Provavelmente ele não nasceu daquele jeito, mas por algum motivo ele perdeu o movimento das pernas. Ele era um aleijado. E ele ficava ali também, naquela mesma expectativa daqueles outros. E o dia passou, aquele dia, e passou outro dia, e os dias passaram com certeza, e aquele homem continuava ali. Até que um dia, nesse dia de festa, Jesus resolve ir a Jerusalém. Ele foi. E no dia que ele estava entrando, ele olhou, porque ele conhecia aquilo. Ele já tinha ido a Jerusalém muitas vezes. Jesus olhou e viu aquele homem que há muito tempo estava ali. E Jesus conheceu aquele homem. Porque das outras vezes que Jesus também passou por ali, ele o viu. Mas aquele dia, Jesus foi até ele. Eu quero levar você a entender isso esta noite.
Jesus foi até ele e fez a pergunta a ele: você quer ser curado? E a resposta do homem foi essa: quero. Fico imaginando que, quem sabe, aquele homem não ficava ali todos os dias, provavelmente até os 38 anos ele ficou ali, porque ele estava enfermo já há 38 anos. Provavelmente todos os dias eles tinham uma expectativa de ser curado. E agora a pergunta é: você quer ser curado? E a resposta daquele homem: sim. Mas, Senhor, eu não tenho homem que me coloque na água. E quando ele diz isso, ele estava afirmando a sua situação. Ele era pobre, porque não tinha nenhum homem escravo. Provavelmente ele era alguém rejeitado, porque ninguém queria também ajudá-lo. E ele faz a seguinte afirmação: eu não tenho homem algum, Senhor, que me coloque na água. Quando o anjo desce, quando eu tento chegar lá, quando eu estou perto de entrar na água, vem alguém na minha frente e entra antes de mim. E recebe a minha cura. E Jesus, compadecido dele, diz: olha, você quer então? Toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou, pegou a sua cama e levou a sua cama consigo e voltou para a sua casa. E você pode perguntar assim essa noite: pastor, o que tudo isso tem a ver comigo? Não sou aleijado, não tenho problema de saúde. Irmão, isso tem muito a ver conosco, porque isso é um quadro. E uma das poucas vezes, e quando nós olhamos, nós vemos Jesus deixa registrado isso aqui no Evangelho de João. João registra isso, para que nós entendamos que isso é um quadro exato da nossa situação. Aquele homem estava num lugar chamado Casa de Misericórdia, era o nome do local. Alguém que precisava que alguém tivesse misericórdia dele. Todos nós aqui precisamos disso. Aquele paralítico representa cada um de nós, porque de certa forma ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma situação que precisava ser resolvida. E nós todos aqui temos situações que precisam ser resolvidas. Todos nós. Mas é interessante, meus irmãos, observar que ele está num local esperando que algo acontecesse na vida dele. Ele vai nesse tanque de Betesda, e ele coloca toda a sua fé e expectativa naquele lugar. Eu quero que você comece a entender isso essa noite. Ele coloca o seu coração naquele lugar. Ele coloca a sua fé em que, se o anjo viesse e mexesse a água naquele local, ele seria curado. Ele colocou a sua confiança naquele tanque. E nós também temos colocado a nossa confiança em muitos Betesdas. Betesda representa hoje a religião. E
também. Qual é a sua religião? Você precisa de uma religião. Nós colocamos a nossa fé na religião, achando que a religião vai fazer com que a nossa situação mude. Bethesda não representa apenas a religião, mas também representa o dinheiro. Quantas e quantas pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro? Pessoas que colocam a sua confiança nele a tal ponto, e chegam a tal ponto de muitas vezes até se matarem por causa do dinheiro. Porque por colocar a sua confiança nele em muitas situações, fazendo com que eles percam isso, eles acabam tirando a própria vida. Porque colocaram a sua confiança em algo. Bethesda também representa os santos, esses que nós ouvimos falar. Muita gente tem colocado a sua fé, a sua confiança nos santos. Se você for para o Nordeste, você vai ver romarias e romarias e romarias de pessoas colocando a sua confiança numa estátua, num objeto inanimado. Se você for aqui perto, aqui em Aparecida do Norte, você vai perceber pessoas e mais pessoas colocando a sua fé num objeto. Bethesda também representa a medicina. A medicina. Boa. Mas quando a nossa fé é colocada totalmente nela, quando nós tiramos a nossa fé do lugar certo e colocamos toda a nossa confiança somente nela, ela se torna Bethesda para nós. Glória a Deus. Ela se torna Bethesda. Bethesda também significa o padre. Muita gente tem colocado a sua confiança no padre, a sua fé no padre, achando que ele vai poder resolver a sua situação. Assim como também muita gente tem colocado a sua fé no pastor. O pastor se tornou seu Bethesda, aquele que é capaz de solucionar o seu problema. Muita gente tem achado que, colocando a sua confiança nessas coisas, eles terão solução. Muita gente tem feito Bethesda a situação do país. Se o país estiver bem, eu estou bem. Colocam a sua confiança numa situação econômica, achando que vão ter solução do seu problema se tudo estiver bem no país. E tem gente que faz com que algumas igrejas se tornem Bethesda. As igrejas que oferecem a bênção fácil. Para muita gente, esses lugares se tornaram Bethesda. Um lugar onde eles colocam toda a sua confiança, achando que a solução do seu problema está ali. Mas, meus irmãos, aquele homem estava enfermo há 38 anos. E provavelmente ele passou parte ou a maior parte da sua vida sentado do lado desse tanque, esperando uma oportunidade para que aquilo acontecesse. Mas esse tipo de solução não vem tão fácil. Bethesda aqui fala de um lugar onde nós colocamos a nossa confiança
para que os nossos problemas sejam resolvidos. E muita gente aqui, como eu disse há pouco, tem feito Bethesda, sua religião, seu pastor, seu dinheiro, de um santo, aspas, da medicina, do quadro, da situação do país e da igreja. Essa semana passada eu ouvi um relato. Uma pessoa que era de uma igreja tal e que mudou de lá para outra igreja tal. As duas com o mesmo enfoque. E eu fiquei a me perguntar, por que será que ela mudou? Se a oferta é a mesma, ou seja, a bênção fácil. Por que será que ela mudou? Aquela pessoa, por muitos anos, ficou ali até trabalhando naquele local. A sua família estava envolvida ali. Por que será que ela mudou? Mas mudou por uma outra que tem a mesma ênfase. E com certeza, toda a sua confiança foi colocada ali. E não houve solução. E agora você está em outro local, achando que vai ter solução. Mas a solução, irmãos, não está em nenhum lugar chamado Bethesda para nós. Não importa qual seja o seu ou a sua Bethesda, ou o seu tanque, o seu Bethesda. Se você tem a sua confiança colocada nessas coisas, a solução do seu problema provavelmente não virá. Porque o seu foco está errado. Nessa história, Jesus agora entra em cena. E ele se dirige. Preste muita atenção. Porque agora é ele quem vai. Ele vai até o homem que tem um problema. E inicia uma conversa com ele. Você lê o texto? Jesus começa a conversar com ele. Como eu disse há pouco, toda a história você já conhece. Mas o que eu quero levar você a entender é que Jesus chamou a atenção daquele homem para ele. Ele estava olhando para o tanque. Enquanto ele conversava com Jesus, ele olhava para o tanque. Mas no momento em que Jesus indaga, ele olha para Jesus. E tira o seu foco do tanque. E tira a sua atenção do tanque. Porque agora Jesus trouxe para si a atenção daquele homem. E é exatamente isso que ele quer fazer conosco essa noite. Porque tem tanta gente olhando tanta coisa, colocando a sua confiança nas mais diversas coisas. Mas, meu irmão, a solução do seu problema não está em Bethesda.
pessoa capaz de solucionar o nosso problema na terra se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele o único capaz de transformar a nossa situação, meu querido. Enquanto você colocar sua fé na medicina, no pastor, na igreja, na religião, nas coisas que aparentemente são boas, e são boas, mas não para ser colocada a nossa fé nelas, você terá problemas. Mas hoje você está vendo, ouvindo, que Jesus está chamando a sua atenção para Ele. Para Ele. Você quer ser curado? Essa foi a pergunta de Jesus àquele homem. Você quer que a solução do seu problema termine? Você quer a solução desse problema? Você quer a solução dessa situação que você está passando? Você quer a solução, meu irmão? Então olhe para Ele. Aleluia. O único capaz de resolver a sua situação. E nessa noite Ele diz para cada um que está aqui. Aquele homem tinha paralisia, mas não importa qual seja o problema, vamos chamar de problema. Você tem problema nessa noite? Quem sabe o seu está também como o daquele homem, há tanto tempo incomodando você. Mas hoje Jesus diz: olha para mim. Olha para mim. Fique imaginando. E quando aquele homem tirou a sua confiança em Betesda e olhou para ele, a sua confiança passou a estar nele. E ele então recebeu a sua cura. E a gente aqui nesse noite, colocando confiança, fé em tudo, menos em Jesus. Soberana graça, se a sua confiança estiver nesse local, você não vai sair desse local. É verdade. Você que vem aqui, se a sua confiança de resolver o seu problema estiver nesse local, você não vai sair desse problema. Você que vem aqui esperando alguma coisa de mim, eu não vou resolver o seu problema, porque a única pessoa capaz de resolver o seu problema é Jesus Cristo. É Ele. Olha só para Jesus. Amém. Boa palavra. Olha só para Jesus. Aleluia. Olha só para Jesus. Grande Deus. Quando você olha para Ele, Ele vai dizer: ser curado. Amém. Ser curado. Ser curado. Amém. Essa noite eu quero te dar uma oportunidade. Eu não sei da sua vida, eu também não sei do seu problema, eu não sei se é uma situação financeira, física, sentimental, eu não sei. Muitos aqui têm colocado a sua confiança para depressão no antidepressivo. Se eu tomar o remédio, eu vou sarar. Eu não sou contra o remédio, preste muita atenção. Eu não sou contra o remédio, não sou contra a medicina, pelo contrário, sou a favor. Mas o que eu quero mostrar para você é que se você está colocando a sua confiança 100% nisto, você vai continuar com o problema. E essa noite eu quero te convidar a olhar só para Jesus. Aleluia. Eu não sei a situação que você está passando, Ele sabe. Deus é maravilhoso. Ele conhecia aquela pessoa que estava lá, ele conhecia aquele paralítico. A Bíblia diz que ele sabia da vida dele.
Ele conhece qual é a sua situação. Quem sabe você está pensando assim, se eu tivesse só um empurrãozinho, eu ia bem na vida. Colocando a sua confiança nas pessoas. Hoje, Jesus te convida a confiar nele. Amém? Eu quero convidar você que tem alguma situação difícil, algum problema, alguma dificuldade, seja qual for. Aquele homem era paralítico. Isso representa um problema. Se você tem problema, eu quero te convidar a vir aqui para frente e comigo olhar para Jesus. Vai ao seu lugar. Eu quero orar com você essa noite.